Agora, de toda maneira, eu vejo que a segurança pública é o principal problema do Brasil, né? As pessoas tentam jogar para todos os outros lados, né? Saúde e educação. Saúde e educação são problemas Saúde gigantescos do Brasil. até cuidado, mas... Quando eu falo em problemas, não tô dizendo que isso não é um problema. Tá. Eu tô dizendo o maior problema, acredito Tá. que seja a segurança pública. Por quê? Certo. Porque a segurança pública no Brasil, a gente pode até voltar se o Brasil é uma democracia ou não, o Estado brasileiro mal chega em alguns lugares. Quando chega, ele entrega essa saúde que você está dizendo, essa educação que você está dizendo, esse saneamento básico que você está dizendo, é uma porcaria. Agora, tem territórios que não é que o Estado não chega por incapacidade do Estado. Poderia até chegar com incapacidade, mas ele não chega porque ele não é um território brasileiro. Ele não é comandado pelo Estado brasileiro. Ele, às vezes, pode ser uma favela do Comando Vermelho. Então, uma favela do Comando Vermelho eu não posso discutir. A internet dada pela prefeitura é uma boa internet. Cara, não existe a internet da prefeitura nesse lugar. É a CVNet, o GatoNet. Se for milícia, território de milícia... CVNet é É PCCNet. verdade a CVNet. PCCNet e CVNet, é? PCCNet nunca vi. A CVNet é verdadeira, ela existe. É mesmo. Opa, pode pesquisar a CVNet aí, a internet do Comando Vermelho. E você não tem o direito de não escolher essa internet, né? Então, territórios brasileiros gigantescos ocupados pelo crime organizado, né? E aí, os políticos eleitos desses lugares vão ser do crime organizado, ou seja, a gente convive com algumas frases ou termos que, assim, até pra explicar pra um gringo, eu tenho que ver o termo correto pra tentar explicar. Ele não vai entender. Agora, até pra explicar ia ser difícil. Imagina falar pra um gringo, essa favela é dominada pelo Comando Vermelho. A favela não é no Brasil. Ela deve ser governada pelo governo do Rio de Janeiro. Não. Não é. Ela é do TCP. Ela é uma favela do ADA. Ela é da milícia de tal lugar. Ela é do Comando Vermelho. Tá, e tem briga. Ainda tem briga entre o Comando Vermelho e o TCP pra ver quem vai comandar a favela. Mas tem pessoas dentro dessa favela? Tem. O Estado brasileiro tá olhando uma favela comandada por um grupo, né? E não tá vendo nada, né? Tanto que uma das principais propostas do MBL é classificar esses grupos, né? Falar essas instituições. Como o Hamas. Como grupos terroristas. Porque é uma facção Claro, sim, dentro do território dentro do próprio brasileiro, território. agindo contra o Estado brasileiro e sequestrando essas pessoas. Essas pessoas são sequestradas. Se um carioca, ele mora numa favela comandada pelo Comando Vermelho, ele não tá sendo comandado pelo Estado brasileiro, ele tá sendo comandado pelo Comando Vermelho. Ele é sequestrado, praticamente, né? A educação dada por ele é uma educação que o Comando Tendenciosa. Vermelho... É lógico. Numa favela comandada pelo Comando Vermelho, o policial pode explicar o que o Comando Vermelho fez historicamente? A história do Comando Vermelho? Pode. Pode, mas não deve. Pode, mas... Vai falar e vai sair da sala e tem a liberdade do professor dar aula. Não tem. A polícia, ao subir nesses lugares, tem que pedir autorização. Tem barricada, tem que subir com o caveirão do BOPE. Ué, mas não é a polícia, não é a polícia do Estado do Rio de Janeiro? Tem que estar combinado, né? Isso não aconteceu no Rio de Janeiro? Tem que ter uma operação pra você prender alguém? O Estado brasileiro não pode só prender alguém que foi às vezes condenado, que fugiu da casa. Não pode. Depende do território. Se for no Leblon, pode. Se for na favela tal, não pode. Isso é um grupo terrorista. Sequestrou um território brasileiro e tomou pra eles, né? E ainda fica se expandindo e crescendo e dominando outros territórios. Se o Estado não cuida, ele vai lá e pega uma outra favela, se expande pros outros lugares, faz tráfico internacional de droga, mata, sequestra, estupra, né? Ou seja, uma das principais propostas é classificar esses grupos criminosos como organizações terroristas, né? Não são mais que organizações criminosas, são bem mais do que isso, né? São grupos terroristas, né? Então, o armamento bélico deles, ele não pode passar de helicóptero que ele pode derrubar, e se você vai entrar de Uber nesse lugar, você tem que ligar a luz e abaixar não sei o que, e mostrar e levantar a mão. Como assim? Posso andar de Uber num lugar, posso buscar alguém ali, não posso receber uma encomenda dentro do território brasileiro? E isso é bonito, né? E tem democracia lá, ou seja, tem várias problemáticas e tem que transformar como grupo terrorista, porque aí a gente pode tratar o grupo terrorista como grupo terrorista. É um membro invasor dentro do território brasileiro. E um membro invasor dentro do território brasileiro, você tem até no próprio Código Penal jeitos diferentes de você tratar. É um agravante a mais, não sai com toda essa facilidade que a gente vê, enfim. Tem que fazer operações policiais diferentes, né? Porque do jeito que tá, as pessoas normalizam. O PCC comanda o litoral de São Paulo. E ninguém vai fazer nada? E a sua proposta é de muito longo prazo, né? Isso não é uma coisa que se resolve da noite pro dia. Não acredito, não. Quando a gente pega, por exemplo, de El Salvador, do Nayib Bukele. Que meteu todo mundo em cana, a ponta acabou, né? Ele foi lá e prendeu os bandidos. E aí os bandidos que resistiram, ele matou os bandidos. E ponto. As pessoas às vezes ficam criando uns floreios. Eu falo, gente, a Cracolândia... Direitos humanos. Vamos acabar com a Cracolândia. Cara, mas acabar com a Cracolândia vai demorar 30, 40 anos. Então não vamos nem começar. Não, a gente vai lá e acaba com a Cracolândia. Aí, mas combater o crime organizado dá muito problema. Sim. A gente, a gente paga a polícia militar, a gente paga a polícia civil, a gente paga o exército brasileiro, sim. Não seria quase como uma guerra civil, então, pra conseguir acabar com isso?
Não é uma guerra civil, é uma guerra Não, normal. se são cidadãos, não, então. Exatamente. É que tá. Mas se são cidadãos, eu entendi. Não são governados pelo nosso governo. É, que é difícil São aí. governados por eles mesmos. Mas aí o que é ele não é um cidadão brasileiro mais. Não, ele é. Ele Ah. tecnicamente ele vota. Então, aí que ele tá. desce lá pra votar. Aí que tá. Então, cidadão brasileiro, você tem os direitos e os seus deveres. Um dos direitos não é participar do Comando Vermelho. Justo, mas ele está meio que refém, como você mesmo disse. Mas aí não é a pessoa que não é do Comando Vermelho. A favela da Maré, por exemplo, ou a Tá. Rocinha, é comandada pelo Comando Vermelho. Os chefes dessas facções são chefes de facções. A população sequestrada não é. Não, eu entendo, mas justamente pra você entrar lá e combater, você tem que categorizá-los como terroristas, oficialmente. Cara, categorizados como Comando Vermelho já deveria acontecer isso. Mas não acontece, né? Eu acho que é uma guerra, quando a gente classifica um grupo terrorista, que você tem que envolver o exército brasileiro, por exemplo. Esse é o ponto que eu ia esse é o chegar, ponto, é uma entendeu? guerra- Até que ponto tem que esperar? Não Porque tem, uma não coisa, tem, não tem. Entendeu? E Não o tem. que falta? Porque tem muito interesse político lá em cima. Ótima pergunta. Na eleição do Bukele, a gente enviou um representante do MBL, que é o Renato Batista, meu suplente de deputado estadual. Que veio aqui no programa já, o Renato, é? o Renato e o Arthur já eram aqui. Maravilha. E aí, o Renato, ele foi e fez uma entrevista com o Bukele, uma pergunta rápida ali na coletiva. E ele perguntou sobre o caso do Brasil, etc. Aí o Bukele respondeu pra ele, cara, falta vontade política. Falta. Pode ter alterações na Constituição? Claro que pode. A gente pode melhorar o Código Penal, deixar todas as penas maiores? Claro que pode. A gente pode categorizar o Comando Vermelho como grupo terrorista? Claro que pode. Agora, se não tiver vontade política, cara... Vontade e consistência naquilo que fizer, né? É isso. Com as leis atuais, dá pra acabar com o crime organizado? Deve dar. Com algumas mudanças na legislatura, fica mais fácil combater? Com certeza. Com o Lula lá fazendo, isso, cara, pode categorizar o Comando Vermelho que você quiser. Não vai ter. Então a vontade política é a principal, a resposta do Bukele. Quando ele fez todas aquelas mudanças necessárias, o país dele estava em guerra, como o nosso país está em guerra, né? E nesse ponto... continua. E quando ele fez, além de fazer essas mudanças, teve a vontade política de ir lá e fazer as coisas. E fala, pô, olha lá, tem tal favela que continua sendo comandada. E aí? E encheu o saco do comandante-geral da Polícia Militar dos Estados, do governador. Fala, gente, e aí? Fazer negociação até com o Supremo Tribunal Federal Sim. para fazer essas mudanças na legislação. Conversar com o Tem que Congresso querer, Nacional né? para fazer essas mudanças no Código Penal. Uhum. Tem que querer. Não é, ó, passei uma lei lá, automaticamente o Comando Vermelho... Não, não vão. Né? Então tem que ter a vontade política, esse é o principal. E a gente não vê isso no Brasil, né? Voltando rapidamente, antes de você fazer essa pergunta, o Brasil ficou discutindo a anistia por 1 ano e meio. Não tem mais nada discutido na Câmara dos Deputados há 1 ano e meio. É verdade. Vai pautar anistia ou não vai pautar anistia? Pautou, vai ser... Gente, tá, cara, beleza, é importante. Tem que ter essa discussão agora. Só Vermelho, isso, né? Comando Vermelho e o PCC. Né? Aí tem sempre um boom, né? Teve a maior operação policial do Brasil aqui no estado de São Paulo contra o PCC. Foram quantos bilhões? Mais de 50 bilhões apreendidos. E a população falou, nossa! Aqui na história Faria Lima? Foi na Faria Lima, né? Nossa! Aí dá uma crise do metanol, as pessoas, nossa! Né? As pessoas lembram que tem um perigo ali à solta, né? Agora, não é a discussão do Brasil. O Brasil está discutindo tudo menos combate ao crime organizado. Qualquer outro assunto. Dos que eu concordo, dos que eu não concordo, tudo. O novo imposto do Lula barrado no STF. Sim, o Trump, a reunião com o Lula, tarifa. Porra, Israel e Hamas, e qualquer coisa, menos o grupo terrorista que tá dentro do território brasileiro. Exatamente, fala-se mais do Hamas do que do Comando Vermelho. É isso, claro. Não estou dizendo que o Lula deveria defender Israel. Isso é só de pessoas que têm vergonha na cara. Agora, ele poderia só ficar em silêncio e ficar falando mal do Comando Vermelho o tempo todo. Não. Fica falando de genocídio em Gaza e... Não olha pra cá. Não olha. E o Trump teve que ter um presidente dos Estados Unidos pedindo para o Brasil classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, porque aí os Estados Unidos poderiam fazer algumas ações efetivas contra esses grupos. Se tiver uma gangue no Brasil, os Estados Unidos não pode fazer nada aqui, não pode. Agora, se é um grupo terrorista internacional, o PCC e o Comando Vermelho são grupos terroristas sensacional, assim, aí dava pra meter... Dava pra encher o saco, tipo, ó, por exemplo, se o Comando Vermelho quiser vender droga aqui nos Estados Unidos, eu posso fazer uma ação contra um grupo terrorista dentro do território americano. Pediu pro Brasil, algo que o Brasil deveria adorar. Claro. A ajuda dos Estados Unidos pra combater um grupo terrorista. O Lula negou classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupos, como facções terroristas. E por quê? Alegando o quê? O que ele alega? Essas coisas que eu queria entender. Parecem tão óbvias como alguém... Não é. O que bem faz ele alegar que não? O que bem faz o Comando Vermelho? Uma coisa que a gente tem que fazer é aumentar urgentemente o orçamento do Brasil em defesa e exército.
Por que o Brasil vai entrar numa guerra com a Rússia? Não, claro que não. Porque a gente tem uma fronteira gigantesca e a gente faz fronteira com os países que tem, às vezes, como principal commodity a cocaína, né? Óbvio que não, mas alguns países, você vê ali, quando você pensa em Bolívia, Colômbia, a gente sabe muito bem uma coisa que eles exportam pra caramba. E pra exportar, sobretudo pra África, que é mais perto da Europa, ou pra Europa direto, eles precisam passar pelo Brasil. Então a gente tem várias rotas, né? A rota amazônica e a rota caipira, por exemplo. Sabido por todos. A rota caipira vem ali desses países da América do Sul, passa pelo interior do estado de São Paulo e vai desembocar no Porto de Santos. Por isso o PCC é tão importante, por isso o Porto de Santos é tão importante para exportar droga. E a gente tem a rota amazônica, que vai ali perto da floresta amazônica, que vai culminar sobretudo ali em Natal, na região do litoral brasileiro, do norte e nordeste, que também é o lugar mais perto da África, aqui da América do Sul, e comandada pelo Comando Europa, Vermelho. Exatamente, comandada pelo Comando Vermelho. Então, o Brasil precisa urgentemente fechar essas duas rotas e todas as outras rotas da droga que entra no Brasil. E como é que a gente fecha isso? Tem que ser com a ala militar do país. Não dá pra ser com as PMs, não. Tem que ser com o exército. Mas com o exército brasileiro que a gente tem, que até viraram piada, né? Pintar essas coisas. Cara, eles têm um monte de coisa pra fazer. Como, por exemplo, evitar a entrada de drogas na fronteira brasileira. Isso é discutido? Não. Muito pelo contrário, a discussão é tentar deixar com menos orçamento possível que o Brasil não entre em guerra. Tipo, não é por isso. O Brasil deveria estar já em guerra contra essas facções, inclusive de outros países, né? Tem o trem da Araguá da Venezuela, as facções dos narcos lá, Bolívia, Colômbia, que ficam mandando droga pra cá pra essa droga passar pelo território que é do Brasil. E o Brasil vai ficar assobiando... E ainda não ganha nenhuma... E o Brasil, como Estado, não ganha nenhum troco ainda, né? Se fosse dizer, vamos taxar a droga, né? Já que tá na passagem, né? Capaz de ganhar algum troco aí. Se esse Comando Vermelho e PCC fosse mais inteligente nesse ponto, acho que até fechava um esquema melhor, né? Eles já estão fechando. O caso do PCC da Faria Lima não envolve um pino de cocaína mais. A discussão eu digo de dar dinheiro pra fazer umas puta escola, hospital... Bota a polícia. Nessas prefeituras que todo mundo fala que é comandada pelo PCC, nessas favelas, às vezes eles fazem a coisa, fica aquele bandidão, chega no final do ano com um caminhão gigantesco de cesta básica. Isso beleza. Aí